Muito boa tarde a todas e todos. Meu nome é João Paulo Veiga, pesquisador aqui do CIAN. Hoje temos o prazer de receber aqui o professor Tiago Marcílio, pesquisador aqui do C4AI, do CIAN, né, que vai trazer uma agenda sobre políticas públicas, regulação, né, de inteligência artificial, a partir de uma experiência que ele teve na Índia, né, e em Bangalore, o Vale do Silício indiano, tá? Então, é um grande prazer a gente receber o Tiago aqui, né? Ele é formado em Direito, mestre em Filosofia do Direito pela PUC de São Paulo e formado e pós-graduado na Escola da Procuradoria de São Paulo, tá? Então, com vocês, professor Tiago Marcílio, pesquisador, por favor. Tá bom. Agradeço, A palavra professor. é sua. Tá bom. Pessoal, muito boa tarde. Eu sou o Tiago Marcílio, sou advogado de formação, não sou da área técnica, então o nosso diálogo hoje vai ser um pouquinho sobre regulação e também arquitetura de governança. O CIAN foi muito bem convidado pelo Ministério das Relações Exteriores para participar de uma missão estratégica em Bangalore, uma semana depois do AI Summit da Índia, e eu tive a oportunidade de acompanhar tanto o AI Summit na primeira semana, quanto essa nossa missão estratégica em Bangalore, que foi acompanhada também da presença de outros ministérios, Ministério da Ciência, Ministério da Gestão e Inovação, e também outras universidades, Federal de Pernambuco, Fundação Araucária, o Fundo de Amparo à Pesquisa lá do Paraná, e outras tantas universidades, incluindo também a Federal de Goiás, com o Centro de Excelência em IA. Então a ideia hoje é a gente ter um pequeno panorama sobre o status da regulação e também do ambiente de governança no Brasil, que é o nosso ponto de partida, um diálogo com a estrutura que a Índia já tem, e aí a gente vai passar pelo AI Summit e os painéis que eu acompanhei, mais voltados para a governança e para as estruturas que estão atentas aos aspectos de segurança. E a segunda parte, a gente vai trabalhar com as visitas feitas na cidade de Bangalore, que é o Vale do Silício indiano. Tanto as Big Techs, que estão alocadas lá, quanto o ambiente de inovação de startups e principalmente os DPIs, os Digital Public Infrastructure, que se tornou o foco dessa relação Brasil-Índia, pelo menos nesse período agora de diálogos iniciais sobre o tema, tá bom? Então, o primeiro item que eu quero compartilhar com vocês aqui é o status da regulação e da estrutura de governança no Brasil. Tem várias informações, depois vale a pena dar uma olhadinha com bastante calma, mas o que eu queria destacar? A principal regulação que está hoje em tramitação no Congresso é o 2338. O projeto nasce no Senado, desce para a Câmara, hoje está em uma comissão especial, e provavelmente esse projeto vai ser votado na Câmara no finalzinho de abril, começo de maio. Informações da imprensa e do Congresso. Qual é a estrutura do 2338? Ele tem uma abordagem baseada em risco, ele oferece para o consumidor e para os titulares direito de contestação das decisões algorítmicas, ele cria um sistema de regulação e de gestão da inteligência artificial no país, indica a ANPD como uma autoridade central para esse ecossistema, para esse consórcio de autoridades reguladoras. Ele cria também um comitê consultivo, e o CECIA, um outro conselho de especialistas. Então, CIA, CRIA e CECIA vão compor essa estrutura aparentemente orgânica. E tem um foco também voltado para a proteção de direitos autorais em treinamento de modelos. Esse é um dos temas principais de discussão. E ali do lado esquerdo, nós temos o Plano Brasileiro de IA. Vocês já devem ter ouvido falar do plano, mas também da estratégia. A estratégia brasileira foi feita no governo Bolsonaro, e na sequência, no governo Lula, teve um pedido à presidência da República para que fosse criado um plano com ações mais específicas. Vocês vão observar que o valor total previsto para alocação nos próximos anos é de 23 bilhões de reais, em iniciativas distintas, e são 52 ações. O plano teve uma primeira versão em 2024 e uma atualização em 2025. Pequenas alterações. Mas eu vou destacar ali foco em infraestrutura, eixo 1, formação e capacitação, IA para serviço público, IA para indústria e E5, regulação e governança, que é a agenda principal que eu sigo. Outro destaque aqui fica para o total de projetos de lei que estão tramitando na Câmara dos Deputados. Por um levantamento que a gente realizou, são 109 projetos com temas variados, alguns repetidos, outros muito específicos, muito pontuais. Então é muito possível que grande parte desses PLs sejam anexados ao 2338. Semana passada, a gente teve uma leva de anexações.
Então, foquem no 2338 de 2023, que é a principal regulação. Esse é o status no contexto brasileiro, sem uma lei aprovada e com um plano brasileiro fazendo alocação de recursos para essas iniciativas. No contexto indiano, a gente tem um cenário um pouquinho diferente. Eles têm uma estratégia nacional, que é a Niti Aayog, tá? Eles têm a estratégia nacional que foi proposta pela Niti Aayog, que é um think tank do governo, mais ou menos no estilo de ICT. Teve uma task force para poder promover uma mudança econômica. Eles já estabeleceram alguns princípios de ar responsável, inclusive em diálogo com o G20. A gente tem também a aprovação de uma regulação específica para a proteção de dados e a adesão da Índia ao Readiness Assessment Methodology, que também é uma metodologia de Risk Assessment. Qual é a avaliação que a gente pode trazer do contexto indiano? Tá? Eles endossaram os princípios do G20, já tem uma regulação de proteção de dados, ocuparam a presidência do G20 em 2023, então tentaram levar adiante essa mesma posição que eles adotaram domesticamente, e tem a participação no AI Safety Summit de Bletchley. O que foi esse AI Summit de Bletchley? Foi um primeiro encontro focado em segurança e em risco catastrófico, realizado lá na Inglaterra, e foi o precursor desse AI Summit, AI Impact Summit da Índia. Então, o primeiro foi em Bletchley, o segundo foi na Coreia do Sul, o terceiro foi em Paris, ano passado, e o quarto agora na Índia. Então, esse é o primeiro evento que acontece no Sul Global, e isso muda um pouquinho a agenda e os pontos de atrito entre essas agendas. Porque a conversa inicial lá em Bletchley era sobre segurança e riscos catastróficos, sistêmicos, mais essa agenda de risco. Quais são as preocupações em relação à estrutura aqui, esse contexto da Índia? A posição não comprometida deles em relação a não desenvolvimento de armas autônomas, então é uma possibilidade ainda no contexto deles, desenvolver armas autônomas. Na nossa regulação no 2338 até então tem uma proibição, mas essa proibição não se estende, por exemplo, para fins de defesa nacional. A regulação de proteção de dados deles ainda está numa fase de implementação, vai até 2027, e eles não têm ainda uma autoridade nacional de proteção de dados com grau de autonomia suficiente, autonomia para fiscalizar e autonomia orçamentária. Então é o governo apontando o órgão que vai fazer a própria fiscalização, os responsáveis. Aqui a gente tem uma tabela comparativa, não vou me estender muito, mas eu vou destacar aqui o item de... Pode, claro, aberto para perguntas, sim. Tem algum país com uma legislação de armas autônomas? Até o momento, não. O que a gente tem são estudos promovidos por um grupo específico, um grupo que está em Bruxelas, dentro da ONU. O Brasil faz parte. O nosso posicionamento foi pela não proliferação, pela anexação de um item específico na Convenção de Genebra, para estabelecer quais são as hipóteses de uso. Quer dizer que a Índia não tem nem isso, é isso que você quer dizer? Exato, e eles não estão numa posição de definir, eles não estão numa posição favorável à proibição. Tá? Em alguns fóruns internacionais, o tema de armas autônomas é colocado de lado, ele não é abordado justamente porque gera atrito entre os países. Tá? Então esse é um tema para a gente trabalhar nas próximas agendas. No 2338 tem a proibição para uso civil. Eu não posso ter uma arma autônoma sendo usada, por exemplo, por forças de segurança internas, sem uma supervisão humana, sem acompanhamento. A posição do Brasil nesse debate em Bruxelas é a de que não deve haver a aplicação do uso de armas autônomas sem supervisão humana. Então você precisa que alguém faça a revisão e que tenha uma cadeia de tomada de decisão. Tá? Fiquem à vontade para apresentar questionamentos. Em relação a essa tabela, eu vou destacar aqui o item de supercomputação. E aqui a gente já começa com um comparativo contexto Brasil e contexto Índia. Nós temos hoje o Santos Dumont com 18 petaflops, com a possibilidade de aumento, né, por investimento do Plano Brasileiro de IA, enquanto a Índia tem o Paran-CD, que tem 6.000 petaflops. Então a gente tem uma capacidade computacional bastante dispare aí em relação ao Brasil e à estrutura indiana. Perfeito? Agora a gente entra no AI Impact Summit, e aqui a gente tem uma foto das lideranças que estavam participando do encontro. E vejam, teve um movimento do Brasil de dar um pouco mais de peso para a pauta, em virtude da ida da presidência da República, que levou também vários ministros que fizeram agendas em paralelo, e de lá fizeram agenda também na Coreia do Sul. Então isso acabou atraindo bastante atenção das pastas para essa participação.
Qual que é o item que eu vou trazer aqui? O India AI Impact Summit, ele vem na esteira do de Bletchley, mas aqui na Índia, e com esse evento acontecendo no Sul Global, aparece um atrito entre a agenda de segurança e a agenda de soberania nacional. Então, em que medida a agenda de segurança, que nasce no contexto europeu, se aplica ao contexto dos países do Sul Global? Que a agenda estava bastante voltada para discussões de risco sistêmico, risco catastrófico, mas a gente tem uma capilarização desses riscos em outras espécies de riscos para a atividade do consumidor ou para outros titulares menores. Eu acompanhei 14 painéis, a maior parte deles voltada para a governança e também para a construção de diálogos entre diferentes instituições. E o que a gente consegue perceber aqui? A gente tem um déficit de enforcement global. Em um dos painéis, que falava justamente sobre fragmentação, a representante do Japão, do AISE do Japão, que é o AI Safety Institute japonês, Instituto de Segurança de IA, trouxe uma preocupação em relação a danos transfronteiriços que uma inteligência artificial pode causar. Então, por exemplo, um problema no mercado financeiro provocado por uma IA que pode acabar se alastrando para países vizinhos. Ou um modelo de IA desenvolvido em determinado país ou por uma empresa específica que pode, de repente, explorar vulnerabilidades de uma infraestrutura crítica de um país vizinho. E como se daria a resposta conjunta a esse tipo de problema? E aí teve justamente o choque com um outro pesquisador de um outro país asiático, em que ele indicou, olha, na verdade, a gente tem um recorte de soberania tecnológica e essa preocupação pode não ser específica do meu país. Então ficou a discussão entre a soberania e aquilo que eu faço no ambiente doméstico e o diálogo dessas estruturas de controle nacionais umas com as outras. Tá? A gente tem uma evidência aqui, a evidência é um recurso bastante escasso, porque a gente não tem dados independentes suficientes para fazer a avaliação de risco e para poder compor os diálogos entre as instituições. Tem a fragmentação como um risco sistêmico, ou seja, os países não estabelecerem fluxos de diálogos sobre as aplicações que eles estão utilizando. Pode ser por uma proteção de alguma inteligência que eles desenvolveram, ou até para proteção de patente. Tem essa simetria norte-sul em relação à capacidade de desenvolvimento e à priorização de riscos específicos e bem diferentes. A governança, ela está sendo construída país por país, mas ainda existe uma dúvida sobre qual entidade vai centralizar essa discussão. E do ponto de vista do Brasil, existe uma preocupação com um tema ligado às red lines, que são aplicações inaceitáveis para a inteligência artificial. Então, do lado brasileiro, a proposta é levar essa discussão até as Nações Unidas e compor essa discussão dentro de um quadro multilateral. Vocês vão ver mais para frente que teve também o lançamento de um painel da ONU, com a presença do secretário-geral, e teve uma fala também da Microsoft, no sentido de fortalecimento de entidades multilaterais para garantir uma governança global. E por último, aqui a gente tem uma discussão sobre velocidade e legitimidade. Então, acordos rápidos, eles acabam carecendo de legitimidade e acordos legítimos chegam tarde. Isso significa que existe uma pressa para fechar acordos que não necessariamente surtem um efeito adequado no ambiente de governança. Tá? Pode, claro. Nesse seu item, a governança como design, você fala regulação precisa ser incorporada ao sistema, né? No caso brasileiro, a gente não tem a regulação, né? Então, essa discussão chegou, ou seja, como você incorpora uma coisa que ainda não existe? Tá, não, perfeito, bom ponto. Qual que é o cenário que a gente tem? Eu não tenho no direito uma regulação ex ante. Então, eu não tenho, enquanto desenvolvedor, ou distribuidor, ou aplicador, são os três conceitos que estão na lei, eu não tenho como desenvolvedor, distribuidor e aplicador uma lei de referência, uma lei específica. Mas a gente pode pegar a interpretação de outras legislações para poder fazer a adequação. Então, eu preciso de um modelo que não seja discriminatório, que não enviese, que não seja prejudicial, que seja uma ferramenta robusta. Qual que é o cenário que nós temos hoje? O 2338, que é o projeto que está no Congresso, captou uma necessidade do mercado e da indústria, que é uma regulação setorizada. Ao invés de uma entidade reguladora central que vai cuidar de 20 ou 30 temas diferentes, você tem cada autoridade setorial cuidando do assunto.
a gente já tem essa movimentação em várias entidades. Então, por exemplo, a Anatel vai abrir um centro de inteligência artificial. Perdão, já fez o lançamento ano passado. Eles muito provavelmente vão abrir um sandbox regulatório também, para fazer testagem. A Anvisa, em 2022, lançou uma resolução específica para Software as a Medical Device. Então, o equipamento que tem inteligência artificial embarcada precisa ser submetido à avaliação da Anvisa para que eles indiquem se aquela resolução se aplica ou não. Então, eu preciso fazer essa regulação, né, da perspectiva do regulador, eu preciso estabelecer essa regulação, porque senão eu não tenho como fazer o meu processo fiscalizatório. Tá? Exemplo, semana passada o ECA Digital entrou em vigor. Cabe à autoridade nacional, cabe à Agência Nacional de Proteção de Dados fazer esse acompanhamento. Então, o setor de fiscalização da ANPD está verificando quais são os critérios de aplicação e de cumprimento do ECA Digital no contexto de uso de inteligência artificial em menores. Existe essa corrida do ponto de vista regulatório. Não porque tem uma lei exigindo, mas porque tem um contexto social que demanda essa resposta. Tá? E a conclusão unificadora aqui sobre o AI Summit é mais ou menos o seguinte, que a governança global de IA está numa encruzilhada de segunda ordem. Então, não se discute mais se nós vamos regular, mas como construir uma arquitetura institucional capaz de regular de forma legítima. Aí a gente tem um shift, tem uma troca aí na regulação que está lá no Congresso Nacional. Qual é o shift? Né, saiu na imprensa. O deputado que está cuidando do texto entendeu que não dá para colocar proibições muito específicas na lei. Essa é a abordagem que ele está adotando. Então, daqui para frente, a expectativa é construir instituições que consigam fazer uma atualização constante e que sejam mais mutáveis a essas novas aplicações de IA. Então, a gente não vai ter algo escrito em pedra, mas autoridades reguladoras setoriais dizendo o que pode ou não ser usado. Tá bom? E aí isso dá um pouco mais de flexibilidade e capacidade de adaptação. O último ato que teve no AI Summit foi o lançamento do painel científico internacional da ONU sobre IA. Tá? E nós fomos laureados com a presença de uma pesquisadora brasileira, que é a professora Tereza Ludermir, lá da Federal de Pernambuco. Tá bom? Esse é o primeiro organismo científico que está dedicado para IA, tá? Comparado ao IPCC para o clima. A gente já tem outros painéis de especialistas na ONU, mas esse daqui acaba se destacando. São 40 especialistas, tá bom? Foram 2.600 candidatos, o Brasil teve outros também. A expectativa é que tenha a publicação de relatório anual, e o primeiro relatório já está previsto para julho de 2026, tá? O coordenador geral é o professor Yoshio Abendio, que também estava lá no lançamento e participou dos debates, tá, durante o evento. Então, existem expectativas bastante grandes aqui em relação à entrega desse relatório já nesse segundo semestre de 2026. E o que a gente percebe nesse movimento da ONU de criar esse painel? Tem uma ruptura aqui histórica, porque todos os 193 membros da ONU, eles têm uma cadeira nesse painel. Então, você não tem uma necessidade de rotatividade. Todos eles podem ir lá e opinar. São 40 especialistas, mas todo mundo tem direito de fazer indicação de especialista no momento adequado. Tem ainda um risco de captura. Então, se as escolhas políticas vão prevalecer sobre o mérito científico. Então, a gente pode imaginar alguns contextos em que, de repente, vai ser difícil para a ONU decidir se vai ter ou não uma resolução específica que vai ser adotada por todos os Estados-membros, porque pode ter uma pressão muito grande, por exemplo, em relação a armas autônomas. É um tema que agora está em voga em função de fatos históricos que a gente está vivendo. E tem também a questão de financiamento em relação à capacitação desses países do sul global e os países do norte. Porque eu posso ter um painel de especialistas que vai trazer uma sequência de recomendações, mas a dúvida é se os países do sul global vão ter plena capacidade de adotar essas recomendações da ONU. Tá? A ONU também está hoje num cenário de financiamento que é também bastante delicado, então o próprio financiamento da estrutura do grupo é um ponto a se observar. E aqui, por último, tem uma condição de legitimidade que dá para a gente destacar nesse grupo, tá? Eles têm independência e rigor científico e dois membros da União Europeia e o Reino Unido enfatizaram muito essa independência e rigor científico como requisitos inegociáveis para essa discussão, tá? Para que a gente não caia em debates que não são propriamente da seara científica, tá bom? Perfeito, agora a gente passa para a segunda parte, a segunda semana. Vocês têm algum comentário, questionamento, canelada sobre a primeira parte? Não?
Cara, só assim, qual era o sentimento? Estava cheio, estava animado, era que nem a COP? É um pouco como a COP. Para vocês terem um pouquinho da dimensão, o local de evento fica do lado da Suprema Corte, então foi um espaço muito amplo, e ele ficou organizado em uma estrutura que tinha os painéis e outra estrutura com a Expo. Os países levaram os estandes para que a gente tivesse a exposição das empresas e das iniciativas nacionais. Em relação aos painéis, eram 18 salas com painéis de hora em hora durante 3 dias de evento. Então, o total de painéis, e todos foram gravados e estão disponíveis no YouTube, é dessa dimensão. 8 por 18 durante 3 dias. Tá? A gente teve a presença em grande parte de países europeus, a gente teve um desfalque da presença americana, e a China mandou representantes, mas foi uma delegação um pouco menor, né, mas eles estavam lá presentes. Um painel que eu acompanhei, e aí o Brasil também tem prestado bastante atenção nessa estrutura, é o AI Safety Institute da Inglaterra, que está voltado justamente para a discussão de segurança, e eles vêm desde do primeiro summit de Bletchley, acompanhando essa discussão. Tá? Então foi um espaço bastante rico, de troca, tinha presença tanto de especialistas quanto da população que foi lá conhecer quais eram os debates, e a gente tinha um misto de sociedade civil, governo e também setor privado. Então essa foi a construção que a gente observou. E foi uma vitrine também para a própria Índia, para apresentar tanto a estrutura que a gente vai ver agora nessa segunda parte, quanto para atrair investimentos e dizer, olha, estamos abertos para diálogos, né? Portos abertos às nações amigas. Posso seguir para a segunda parte? Então tá bom. Agora a gente pega um avião, sai de Nova Delhi, que está lá no norte do país, vai para o sul, que é Bangalore, ou Bengaluru. E aqui a gente tem a fotografia do segundo dia de visitas, que foi com o Ministério da Gestão e Inovação. Aqui a gente tem a ministra Esther Dweck, e a delegação que estava acompanhando também o grupo, o professor João Romano, do BIOS, ali da Unicamp, a gente tem os colegas da DataPrev, do CERPRO, que também acompanharam, o Observatório Brasileiro foi, a FAPESP compareceu, o professor Silvio Canuto também estava lá, e os membros aqui do governo da província de Karnataka, que é onde fica a cidade de Bangalore, então o Vale do Silício indiano. Aqui no fundo é o prédio do governo, tá bom? Uma bela arquitetura também, por sinal. Bom, foram 5 dias de atividades, aqui a gente tem o detalhamento de cada um deles, e a gente vai passar brevemente por alguns desses pontos, tá? Quem que eu vou destacar aqui? Do ponto de vista institucional, o IIIT, que é o Instituto de Tecnologia indiano, a gente tem o Instituto de Ciências indiano, está localizado em Karnataka também, e ali no dia 3 tem as empresas que fazem parte do DPI, que é o Data Public Infrastructure, que é o foco dessa relação Brasil-Índia. Por último, governança e algumas aplicações específicas e mais aplicações de startups aí no final, tá bom? Qual que é a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês? O que é esse India Stack? O que é o DPI? O DPI é uma estrutura fundamental que vai ser usada como uma rodovia para que outras aplicações sejam desenvolvidas. Então, o valor da estrutura não está nela, mas está naquilo que ela viabiliza. É uma plataforma. São os pilares para você desenvolver o seu modelo de linguagem, ter uma capacidade de testagem, um supercomputador construído em um consórcio entre o governo e o setor privado, e é a sua capacidade de também chegar até os usuários finais. 3 exemplos aqui. Aadhaar, UPI e DigiLocker. O que é o Aadhaar? É o sistema de identificação biométrica que a Índia adotou, que é incluir digital, reconhecimento facial e íris. E aí eles têm uma particularidade, porque a população é de 1,5 bilhão de pessoas. E para você conseguir discernir cada uma delas, você precisa compor uma estrutura que consiga identificar cada especificidade. E lá também tem uma outra particularidade cultural, que é algumas castas sociais, embora a Índia tenha desenvolvido sistemas de cotas para poder viabilizar a transição de castas inferiores para superiores, a gente ainda tem uma estrutura de castas que é culturalmente muito presente. E algumas castas mais baixas não têm, mais das vezes, sobrenome. Então eu tenho João, filho de João, neto de João.
quantas vezes João aparece numa base de dados pública? Então, a identificação biométrica acaba resolvendo esse ponto específico. Eu tenho histórico de discussão sobre reconhecimento facial aqui no Brasil, mas é um contexto diferente, né? Aqui é uma solução que realmente individualiza e consegue viabilizar o acesso a políticas públicas de forma facilitada. No meio, a gente tem o nosso UPI. O que é o UPI? É o Pix indiano, que veio antes do Pix brasileiro, que viabilizou a quebra, né, o fim da desbancarização. Então, a gente consegue transferir vários correntistas potenciais que tinham dinheiro guardado em algum outro lugar. A gente consegue fazer com que esse recurso vá para dentro do sistema financeiro. E logo nas primeiras semanas de implantação do UPI, que foi anos atrás, a gente teve a entrada de 2 bilhões de dólares no sistema financeiro indiano. Recursos que não estavam depositados e que passaram a circular no sistema, tá? Você consegue pagar com o UPI em qualquer lugar. Para os estrangeiros é um pouco mais difícil usar a ferramenta, mas para quem está residindo lá, é bem fácil. E por último, o DigiLocker, armazenamento digital de documentos oficiais e lockers vinculados ao Aadhaar, tá? Isso daqui é muito parecido com a nossa assinatura digital do GovBR. Só que o GovBR não guarda o arquivo. Então, eu acho que vai ficar mais parecido com as nossas certidões digitais dos cartórios digitais. Quais são os 3 eixos aqui dessa India Stack? Foco no mercado e na viabilidade de inovação, governança, como marco legal, que vai criar regulação e padrões de accountability, e participação, fazer com que toda essa estrutura viabilize inclusão social. Eu vou trazer uma ressalva aqui em relação ao aspecto de governança, porque na nossa primeira visita, um dos questionamentos que eu lancei foi justamente sobre os KPIs. Então, quais são os marcadores que vocês utilizam para identificar a eficácia da política pública? Esse é um ponto que a prática brasileira talvez tenha algo a compartilhar com os indianos. Porque no Brasil a gente tem uma preocupação grande em relação à eficácia da política pública, até para justificativas para tribunais de contas e afins. Isso aí é uma leitura muito pessoal, ainda é um ponto que pode ser mais bem trabalhado, tá? Do ponto de vista indiano, aí uma posição muito pessoal. E quais são alguns dos serviços aqui? Falei da inclusão financeira, mas eu queria destacar aqui, por exemplo, o Agritech, Open Agrinet. A ideia dessa startup é que quem é agricultor receba recomendações de plantio, da sazonalidade de um determinado produto, de uma determinada planta, e isso aumente a capacidade produtiva do agricultor. O contato com o agricultor é feito por áudio, ele digita a pergunta, ou ele fala a pergunta, e o sistema retorna com áudio. Mas aí uma dúvida que eu lancei, e eles disseram, ainda estamos trabalhando nisso. Pergunta número 1, qual é a frequência de repetição do áudio que a pessoa ouviu? Porque às vezes o vocabulário pode ser mais complicado, pode ser um áudio comprido, cabe uma revisão. Qual é a frequência de envio das perguntas? Uma mesma pergunta é feita de 3 ou 4 formas diferentes? Que aí surge a dúvida. Eu tenho áudio, mas o áudio é compreensível para aquele agricultor? Então, esses 2 itens, frequência de escuta e se tem mudança na pergunta, são itens que eles ainda estão construindo toda uma estrutura de avaliação. E o outro item que eu vou destacar aqui é o LLM soberano. Então, pensando que a Índia tem 23 dialetos, tem 23 variações, 23 dialetos próprios, você precisa de um modelo que responda essa necessidade interna e que viabilize o acesso dos cidadãos às políticas públicas de acordo com o dialeto próprio. Então, esse é um desafio exemplar que a gente pode pegar como referência. E o Plano Brasileiro já tem uma proposta de LLM brasileiro, feito com uma base toda em português. E o último ponto que eu vou trazer aqui, depois eu vou resgatar a parte de saúde, mas aqui na educação. O Karma Yogi é uma plataforma de treinamento de funcionários públicos. E aí a gente vê o gigantismo da Índia. Porque logo no primeiro lançamento, a gente teve quase 100 milhões de servidores acessando a plataforma. Isso é 1/15 da população deles, mas é metade da população brasileira. Aí a gente vai para o acompanhamento. Né? Qual é a frequência de acesso?
Tem cursos específicos, são cursos abertos, são 100 milhões de pessoas individuais ou 100 milhões de acessos individuais? Então, assim, a gente tem um volume que é grande, podem ter sido 100 milhões de acessos individuais ou 100 milhões de acessos. Esses são itens que eles têm que deixar um pouquinho mais claro. Aí a gente passa para o dia 1 e 2, falei da Agrinet, tem a Mu Índia, que está voltada para pecuária também, produção de laticínios, AI for Inclusion, e aqui a gente tem uma Big Tech que é a Infosys, tá? A Infosys, que é uma Big Tech indiana, tem uma presença grande no mercado, desenvolve vários produtos e é uma das líderes no contexto indiano. Só em Bangalore, eles empregam 40 mil pessoas e eles têm uma estrutura bastante robusta lá. Qual foi a discussão que a gente lançou? Qual é a principal preocupação que vocês têm em relação a aplicações de IA no curto e médio prazo? E aí eles trouxeram uma discussão interessante. Cibersegurança. Qual é a capacidade dos modelos de fazerem ataques autônomos à nossa estrutura e às nossas plataformas, tá? E aqui vem o destaque para o CEDAC, que é o Centro de Computação de Alta Capacidade. Eles têm 336 GPUs NVIDIA A100, com os petaflops indicados, 6.700, e é o maior HPC público indiano à disposição no momento, tá? Dúvidas e comentários por enquanto? Em Bangalore. Fica no centro do CEDAC, que aí o CEDAC funciona também como uma ICT. Mas eles estão distribuídos em 16 cidades da Índia. Acho que você fez a pergunta. Foi. A pergunta do colega foi em qual cidade que estava localizado o CEDAC, em Bangalore. Assim, a Índia desenvolve arma nuclear. Esse supercomputador não é usado para isso? Se é uma informação, se é usada, é uma informação privilegiada, professor, que aí eu não tenho. E é uma discussão a se levar em consideração. Um outro ponto que pode aparecer na linha da sua pergunta é, por exemplo, transparência, tanto em relação ao HPC quanto em relação ao data center. Será que eu tenho algum tratamento de dados, ou algum processamento sendo feito em um território que proíbe aquele processamento específico? É uma pergunta a ser feita no futuro. Como é que a gente vai garantir que o processamento de dados que está sendo feito num território não fere a legislação daquele território? Tá? Bom questionamento. E por último, a gente visitou o Instituto Indiano de Ciências, tá? Que é um dos mais tradicionais, e a gente construiu um diálogo interessante, além das apresentações que as universidades brasileiras fizeram lá, tá? Então vamos passar. Tivemos um pequeno congelamento aqui. Bom, vou comentar sobre o Instituto Indiano de Ciências. As universidades fizeram as apresentações das linhas de pesquisa, e teve um item que acabou chamando a atenção dos professores, voltado para uma pesquisa que o C4AI desenvolveu aqui, junto com o Porto de Santos, que era análise preditiva do calado do porto. E tem um comparativo interessante com a Índia, porque a Amazônia Azul brasileira é 30% maior do que a Amazônia Azul indiana. Então, existe um interesse, do ponto de vista indiano, em viabilizar o acesso a portos ali no Mar Índico e na costa indiana. Aí, pensando em mudanças de rotas marítimas, é um item que dialoga bastante com o contexto brasileiro, né? Como otimizar a exploração da zona de exploração exclusiva, tá? A ZES indiana e aí a brasileira. Perfeito. O UDAI, que é o sistema de biometria, vou fazer só um destaque específico aqui. Ele tem quase 1,5 bilhão de registros, então ele consegue identificar a população quase que inteira da Índia. Quais foram os problemas resolvidos? Aquele que eu falei, João, filho de João, neto de João, ausência de identidade para centenas de milhões, problema resolvido. É um sistema voluntário que foi se tornando obrigatório de forma progressiva e teve um item aqui que foi destacado. Essa plataforma ela é usada para fins públicos. Então, as entidades privadas elas não podem acessar senão através de uma entidade pública. Isso daqui, esse ponto, bate com o ECA digital nesse exato momento, com o Estatuto da Criança e do Adolescente digital.
que existe uma exigência no ECA Digital de que você tem que saber a idade do usuário. Mas a dúvida é, qual é a plataforma centralizada que o governo ou alguma outra entidade oferece para que eu diga a minha idade? Nesse exato momento, nós não temos essa padronização. O ideal seria, entro num site, uso o GovBR, declaro a minha idade, faço uso do site. Mas nesse momento, existe uma dispersão, tem uma dispersão das plataformas de confirmação de idade. Então, cada site compõe uma base de dados e cada site pode usar uma ferramenta diferente. Então, a minha identidade ela é apresentada para 20 sites diferentes, ao invés de um certificador centralizado. Esse é um item que pode ensinar bastante aqui para o Brasil. Tá? E aí, a gente teve uma alteração no ato do ADAR, dessa estrutura de biometria, para justamente garantir o acesso de entes privados apenas através de entes públicos. E tem uma preocupação sobre privacidade que permanece, né, sobre como os dados são tratados e quais são as bases legais que o governo usa. Nesse caso que você estava explicando do acesso dos dados pela biometria, que é só público e os privados não têm acesso, Sim. Então como que se as empresas que estão oferecendo serviço querem essa autenticação, elas não podem fazer, ou elas aí contratam o serviço, por exemplo, de uma universidade ou de um outro ente público que possa dar essa autenticação, que foi o exemplo que você acabou de dar sobre, sei lá, como Sim. que o ECA Digital vai autenticar para a pessoa usar uma plataforma de mídia social que é privada. Elas fazem a integração com uma ferramenta pública. Aí a ferramenta pública faz a validação e encaminha para a entidade privada. Então, quando eu for acessar uma rede social, vai aparecer a opção de confirmação de idade vinculada ao GovBR, por exemplo. E aí o GovBR manda um informe para a empresa Mas aí, nesse privada. caso, então, o ente privado pode buscar o dado no ente público? Não o dado, tem um carimbo de que a pessoa tem mais de 18. Então o governo diz, eu confirmo que essa pessoa tem mais de 18. Isso. Isso. Mas a chamada veio do A chamada privado. veio do usuário que pede, olha, avise para a empresa que eu sou maior de idade. Tá bom. O fluxo pode até ser, eu entro no site e dá a sensação de que é a empresa solicitando. Mas, na verdade, sou eu confirmando, através da plataforma GovBR, que eu tenho a idade para acessar o site. Tá? E o segundo item aqui, que é o LLM soberano deles, o Sarvan, que tem 30 bilhões de parâmetros e depois foi para 105, tá? Bilhões de parâmetros. E a gente tem uma janela de contexto que era de 32 mil tokens para 128 mil. E é esse o modelo usado para lidar com as 23 línguas indianas, que garante o acesso da população aos diversos sites. Ele foi apresentado também no AI Impact Summit, está integrado ao ADAR, que é a plataforma de identificação. Então, naturalmente, para acessar o site em que você faz a confirmação de biometria, ele precisa estar no idioma que você compreende, e é um modelo soberano. Eles ainda têm uma dificuldade, porque os bancos de dados com maior qualidade são ocidentais. Eles têm a mesma dificuldade que o Brasil, de compor um banco de dados que atenda a necessidade deles. Tá? E aqui, por último, dia 4, a gente teve uma rodada de GovTech, HealthTech e inovação. Quais empresas aqui que eu vou destacar? Tem o Instituto APAT, que está voltado para a governança de inteligência artificial. Então, o diálogo deles foi muito voltado para quais instituições cumpririam esse papel aqui, como elas dialogariam contra as instituições multilaterais. Mas eu queria chamar a atenção para duas aplicações aqui. A SigTuple e depois a Niramai. Então, a SigTuple é uma empresa que desenvolveu um aparelho que usa a visão computacional e o microscópio clássico de laboratório. Eles inserem uma amostra dentro dessa máquina e, através da análise de microscopia, você joga as imagens para o modelo e o modelo entende o que é um glóbulo vermelho, o que é um glóbulo branco, o que é uma bactéria. Só não consegue chegar no nível de vírus porque o vírus é muito pequeno. Eu, ignorante em biologia, fiz essa pergunta e eles falaram, não, é muito pequeno, não dá para olhar. E é um sistema que aceita vários tipos de fluidos para análise. Para a gente ter uma noção, a análise de nível de hemoglobina no sangue demora umas 6 horas para sair.
Porque aí você faz um cálculo para verificar se as hemoglobinas estão num padrão adequado ou não. Aqui o resultado pode sair em mais ou menos 15 minutos. Tem o desafio de garantir que o modelo está com uma acurácia adequada, de que a amostra foi coletada de forma adequada também, mas passada essa fase da acurácia e tendo a acurácia garantida, eu consigo viabilizar exames em massa em 5 ou 10 minutos, com um usuário que não tem um conhecimento técnico de biologia e nem de farmácia. Então, isso chega até os rincões dos países e viabiliza um acesso facilitado à saúde, tá bom? E o segundo aqui também voltado para a saúde é o Niramai, que é a detecção de câncer de mama por imageamento térmico. Então, a proposta da empresa, da startup, é que você consiga fazer pelo menos uma avaliação prévia para saber se a paciente tem que ser encaminhada para outros exames. E essa análise prévia é feita com base em infravermelho. E também com algo parecido com o efeito Doppler, que vai analisar como é o fluxo sanguíneo em volta desse provável tumor. Então aqui é bastante revolucionário, achei muito interessante. E a ideia é que eles consigam, se não confirmar, porque não é uma estrutura de confirmação de diagnóstico, mas que eles consigam pelo menos criar um fluxo de encaminhamento. Isso é muito parecido com o que aconteceu mais ou menos 7 anos atrás, com uma ferramenta também de visão computacional para identificação de catarata. Você tinha um modelo, um acompanhamento com um enfermeiro ou algum assistente social, que então usava a ferramenta para identificar a probabilidade de catarata, e daí tinha um encaminhamento para fazer o exame. Então, você consegue atingir um público bastante amplo. E ali o último destaque que eu vou fazer é do ArtPark. A gente passou brevemente por 5 startups, todas elas voltadas para robótica e também para aplicações aeroespaciais. Então, um drone com capacidade de pouso em base móvel ou base fixa. Uma empresa para lançamento de satélites suborbitais. Uma outra empresa com um cachorro robótico próprio, e aí eles estavam fazendo uma engenharia reversa em outros modelos. Então, esse daqui, o ArtPark, é um bom exemplo de espaços de aplicação de robótica, muito parecido também com o Inova aqui, porque no nosso andar terra a gente tem o espaço de aplicações robóticas também, tá bom? O item de destaque aqui, patentes. Patentes, patentes, patentes e mais patentes. O estado de Karnataka é o líder em registro de patentes na Índia. Essa empresa, que é a Niramai, tem 39 patentes. A SigTuple não tem a patente da programação do algoritmo, do algoritmo, mas eles têm a patente do fluxo de uso dos diferentes algoritmos. Então, eles têm a patente do fluxo, tanto indiana quanto internacional, mas eles não têm a patente do algoritmo, porque qualquer alteração no algoritmo gera uma nova patente, é um novo objeto sujeito à patente. E a lei brasileira segue a mesma lógica. Tá? E deixa eu voltar aqui para um item. Eles são os líderes em patentes, os números exatos não foram informados na reunião, mas aqui tem um item que pode ser objeto de observação também das universidades. O meu questionamento foi específico para o governo da província em relação a quantas patentes estão em instituições públicas. Aí eles disseram um número, mas depois fizeram uma revisão, então o número exato ainda deve ser observado. Só que é um item de destaque. Acho que registro de patente é algo que constitui um ativo interessante para as universidades e que também responde à discussão de soberania e de nacionalização de tecnologias. Bom, então quais são as conclusões que a gente tem aqui? Antes das conclusões, eu abro para perguntas e comentários. Colega aqui em frente. Eu tenho uma pergunta em relação à LLM soberana. Sim. Qual que é o usuário final? Quem está utilizando essa LLM? Então, a LLM ela vai entrar nessa lógica de DPI. Então, eu não sei exatamente quem é o usuário final, mas eu sei que no meio do caminho, alguém vai precisar de um modelo de linguagem para diferentes soluções. Pode ser para responder uma dúvida, tem uma proposta de você colocar, por exemplo, no GovBR, um modelo de IA para conversar com
com o contribuinte, né? Como vou preencher meu IRPF, né, até o final de abril. Tem esse ponto. Mas pode ser também um LLM que vai ser usado pelas universidades. Eu quero, de repente, fazer bom, enfim, aplicações diversas, tá? Pode ser para o titular, pode ser para o cidadão final, pode ser para a universidade, como pode ser também uma base para desenvolvimento das startups que querem focar em LLM. Porque aí você já tem um modelo que é padronizado, que de repente vai cumprir os requisitos da regulação específica da Índia, e você não precisa jogar em cima da startup ou de outros espaços de inovação o peso de criar o modelo desde o início. Tá? Beleza? E aí, para as conclusões finais, a gente tem aqui alguns eixos do ecossistema indiano em que a gente pode viabilizar uma cooperação Brasil-Índia. Tá? DPI, o conceito de estruturar rodovias por onde vão circular diferentes atores, e é aplicado em saúde, agro e meio ambiente. Uma das empresas que atua em meio ambiente é a Ambi. Vou voltar porque eles têm um caso engraçado. Eles analisam a qualidade do ar. A qualidade do ar em Nova Delhi, informação pública, é uma qualidade bastante deteriorada. Mas o que eles fizeram para poder analisar a qualidade do ar e gerar uma série de indicadores? Eles acoplaram equipamentos de coleta de partículas nos tuk-tuks, nos carrinhos, nos táxis. E aí você tem uma série de pontos identificando quais são os bairros com melhor ou pior qualidade. E daqui eles expandiram essa lógica para outros lugares. Então eles pagam um valor para que o motoboy, o rapaz do tuk-tuk, acople o equipamento e você consegue fazer análise da qualidade do ar e de outras variáveis. E aí eles têm um hall de clientes que depende da meteorologia para poder cumprir as suas atividades. Tá? Então esse é um caso interessante. E aí, que isso chegue até o dono da empresa, ele recepcionou a gente com uma musiquinha brasileira no hall de entrada, ele estava com um bottom do Ayrton Senna, e ele ainda contou a história de que, eu não sabia disso, e aí me corrijam se o termo estiver errado, mas que o Marajá da cidade de Bangalore, no século XIX, encomendou IPs brasileiros que estão plantados em Bangalore. Então só faltou ele servir um café e uma cocada. Aí a gente se rendia para ele, tá bom? Pesquisa e inovação nos centros de computação, no Instituto de Ciências, e também a discussão sobre governança para o sul global e como a gente consegue compactar os interesses nacionais com uma governança que seja mais orgânica e dialogável, tá? E aqui a gente tem empresas específicas, institutos específicos, isso daqui é uma seleção, não fica limitada a isso. O Ministério da Gestão e Inovação, que acompanha os 2 primeiros dias, ficou bastante interessado nessa plataforma de treinamento. O MGI soltou também o Risk Assessment para aplicações de inteligência artificial ética no governo federal, uma das primeiras iniciativas que o governo federal teve. E eles também têm um histórico interessante de aplicações de IA, juntamente com o SERPRO, que tem constituído um know-how interessante nas aplicações de IA voltadas para o governo federal. E por último ali, a OpenAgri dialoga muito com os nossos projetos aqui realizados com a Embrapa. Então, temos aí pontos de contato. Perfeito? Então, essa foi a apresentação, nossa viagem até a Índia. Eu fico aberto para a gente conversar um pouquinho mais, detalhar os painéis, falar sobre as empresas. A gente tem os contatos também dos representantes, os e-mails, para a gente poder compor agendas e desenvolver parcerias. E o último ponto, o professor Silvio Canuto, lá da FAPESP, mostrou um mapa e disse, a FAPESP não tem apoio, a FAPESP não apoia nenhuma pesquisa que esteja vinculada a uma instituição indiana. O mundo inteiro recheado e a Índia sem nenhum acordo. Perfeito? Agradeço pelo espaço, meus cumprimentos ao professor Fábio Cosman também, por ter compartilhado a oportunidade. E é isso, pessoal. Beleza. Muito bem, muito obrigado, Tiago. Abrimos aqui para perguntas dos participantes aqui e também de quem está acompanhando pela internet, né? Bom. Microfone. Uma pergunta aqui.
Continuando a pergunta do Matheus aí, né, sobre o LLM indiano aí. Sim. Eles explicaram como que foi, onde é feito? É uma empresa que está fazendo isso? É um órgão público? É uma autarquia? É uma universidade? Eles Aqui, ó. explicaram, assim, como isso foi feito? Bem Tá sendo observado. feito? Em abril de 2025, a Sarvan, que é uma empresa privada, ela foi selecionada pela Missão Índia. Essa Missão Índia, ela faz parte da estratégia indiana. E aí ela foi escolhida porque cumpriu os requisitos do edital, não sei em detalhes os requisitos, tá, da chamada, mas ela tinha capacidade de fazer o desenvolvimento do modelo, tá? Aí acho que é um estudo de caso interessante para a gente trabalhar, ver quais eram as particularidades da chamada, quais eram as capacidades que a empresa tinha ali no início, qual o valor alocado e expectativas que eles cumpriam dentro da estratégia nacional. Acho que é um estudo de caso bacana para a gente se debruçar. Mas essa empresa, ela tinha estrutura ou ela utilizou aquele supercomputador que você mencionou? Não, ela usou o supercomputador também, ela não tinha um supercomputador por conta própria, não. O outro computador. Não era aquele. Não aquele do SEDAC, porque o do SEDAC ainda está em construção. Pelo menos o que a gente visitou está em construção. Aquele dos 330. Isso. Tá? Ah, tá. Ali, foi outro. Foi outro. Aí uma curiosidade só sobre a visita ao SEDAC, né? E aí acho que tem esse choque cultural que acaba exigindo da gente uma flexibilidade ao observar, né, o país durante a visita. Quando a gente chegou no SEDAC, o prédio ainda estava em construção, mas o supercomputador já estava funcionando. Então foi o tapete vermelho para a delegação em cima da terra, porque eles ainda estavam estendendo o anexo, mas o computador já estava funcionando. O SEDAC é um centro de... Como se fosse uma ICT, voltada para supercomputação. Então, só para supercomputação, mas não voltado só para IA. Tem Não, várias se outras tiver aplicações. outras aplicações, eles também vão entrar. Ah. São 16 prédios que eles têm em 16 cidades diferentes. Eu não sei se você citou, mas eu gostaria de saber se ficou combinado alguma forma de interação de continuidade, ou seja, vamos dizer que a gente se interesse, seja pelas empresas, seja pelos órgãos públicos, enfim, como que... Porque isso foi uma delegação em nível federal, né? E como que isso vai capilarizar? Não, boa. Aí vou trazer aqui também um comentário em relação à Embaixada do Brasil na Índia, que foi a organizadora da missão estratégica, tá? E a ideia que eles compuseram é que a gente consiga fazer o diálogo direto, mas nada impede que a gente construa agendas conjuntas. Então, por exemplo, eu quero dialogar a instituição e o ministério, ou diferentes instituições que vão juntas para um projeto que vai compor um convênio. Não está definida essa estrutura, então os atores podem fazer essa construção de forma conjunta. Tá? Quem organizou a visita lá foi o Tassiano Zimmermann, os cumprimentos para ele também, que acompanha a gente nos 4 dias de visita lá em Bangalore. Então é isso. Mais perguntas? Está definida ainda a forma de interação. Nossa, muito obrigada, Thiago, pela palestra. Bom, vou perguntar também um pouco sobre a LLM, porque o tema me interessa um pouco. Bom, eu sou Gabriela, eu sou pós-doutoranda no Instituto de Computação da Unicamp. Legal. E então foi muito legal ter essa perspectiva do lado do direito e da regulamentação, assim. Antes da minha pergunta, eu queria compartilhar, assim, uma angústia e ver se você me ajuda a ficar menos angustiada ou só me confirma isso, né? Sim. Mas eu tenho essa impressão que toda a discussão em cima da regulamentação é importante, mas que efetivar isso vai ser muito difícil, porque você mesmo deu esse exemplo, né? Se eu tenho um tipo de tratamento de dados que é proibido, como é que eu sei que ele não está sendo aplicado naquele território, né? E talvez ele não está sendo aplicado, mas ele é transferido e aplicado em outro território, né? Então, um pouco, é muito importante, mas dá um pouco uma impressão de que é algo um pouco de fachada, assim. E também, ao mesmo tempo, para você, para que isso seja eficaz também, será que não seria preciso uma vigilância muito grande em cima de tudo que é feito, tanto em termos de uso pessoal, quanto de empresas? E depois, a minha pergunta sobre o LLM é, o que eles disponibilizam o modelo em termos de parâmetros, e aí você pode pegar esse modelo e fazer um fine tuning, adicionar outras camadas e transformar. O que é disponibilizado é um chat GPT, assim, é uma plataforma realmente já de diálogo e você não tem acesso ao modelo.
Então, digamos, você pode ser um usuário, você pode trabalhar em cima desse modelo. E depois, na questão de responsabilidade sobre saídas desse modelo, assim, se você tem uma resposta que prejudicou uma pessoa, estou pensando mais nas questões éticas, assim, e aí quem responde por isso? É o governo, é a empresa que desenvolveu, ou quando você usa, você assume o risco, assim, né? Entendi. Boa pergunta. Pergunta de $1 milhão. Quem vai ser responsável? Quem vai ser responsável? Eu vou começar pela questão da aplicação do LLM. Ele pode ser adaptado para aplicações específicas, então um órgão pode ter acesso ao modelo para fazer as adaptações ali que ele sentir que são necessárias. Eu não sei dizer, por exemplo, se uma startup que quiser acessar o modelo, ela vai ter essa mesma flexibilidade, tá? Porque aí a gente vai cair também nessa história do grau de responsabilidade. A startup fez uma adaptação que de repente quebrou um guarda-reio e o modelo se perdeu ali no meio do caminho, tá bom? Mas a ideia é que seja uma estrutura modular. Você consegue adaptar para uma necessidade um pouco mais específica, tá bom? Tem algumas aplicações do LLM que elas são mais centralizadas. Então, um exemplo, comparativo com o Brasil. O governo federal, o governo estadual lançam um LLM para conversação. E é o mesmo modelo em todas as plataformas, até que haja uma nova versão. A gente também tem esse cenário de controle, tá? Então, esse é o primeiro destaque. A sua primeira pergunta foi, se puder só rememorar? Sobre a questão de como você verifica que a regulamentação é realmente tá bom. aplicável. Essa é uma dificuldade que a gente encontrou em relação à LGPD. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala, a empresa tem que cumprir a legislação, tem que ter a sua governança estruturada, mas eu só vou saber se ela não cumpriu a LGPD no caso de um vazamento ou de uma investigação, tá? Fora exceções de não incidência de multa, por exemplo, multa diária ou multa simples. A gente tem algumas hipóteses de não incidência que foram fixadas numa resolução da ANPD, por exemplo, né? Então você pode ter a fiscalização, mas você não tem um enforcement final, você não tem a pressão da legislação. A gente tem, nesse caso, como em qualquer outro contexto jurídico, que confiar na parte contrária. E a gente só vai conseguir localizar o dano realmente quando ele for um dano emergente, ele veio para a realidade. Outro item que tem na lei, no 2338, isso acabou se demonstrando importante nesse contexto de denúncia de falhas. A lei tem um dispositivo para proteção do denunciante. Casos que já aconteceram no passado, só vieram a público porque o denunciante entregou aqueles conteúdos e declarou, olha, era sabido, né? Então, a gente dependeu do vazamento. Aí eu concordo contigo que a gente tem essa dificuldade de garantir o cumprimento adequado. Quais são os espaços que podem verificar se aquele modelo ou aquele sistema cumpre requisitos legais, éticos e de metrologia, por exemplo? A gente tem o AISE, o AI Safety Institute, que é uma estrutura que foca só em segurança, e o AI Security, por exemplo, na Inglaterra. E também tem os sandboxes, que são espaços para uma testagem, para de repente pivotar um projeto e verificar se ele tem algum risco ali para aquele contexto. Aí vou trazer exemplo, porque o CIAM faz parte do sandbox da ANPD. Então a ideia desse sandbox é verificar se a empresa apresenta algum risco ou não, se a regulação contempla esse risco, e se a regulação apresenta ferramentas de mitigação ou ferramentas de reparação no caso de uma falha, tá? Último item, em relação à cadeia de responsabilidade. Essa é uma discussão que está também no 2338. Quem é responsável pelo quê? O desenvolvedor, o distribuidor ou o aplicador? Que eu posso ser uma pequena empresa que usa um sistema que foi revendido no Brasil e aí, de repente, a empresa é estrangeira. Como é que eu vou responsabilizar a empresa estrangeira? Primeiro, ela pode estar fora do país, pode não ter um CNPJ. Segundo, nenhuma das partes nessa cadeia pode ter capacidade técnica suficiente de mostrar a responsabilidade do desenvolvedor. O que a gente pode pensar aqui? Em segmentações dessa cadeia de responsabilidade, e aí também, de novo, a expressão modular. Eu tenho um model card que a empresa disponibilizou. Então, a gente sabe que naqueles cenários de testagem, o modelo reage, na CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão, o modelo reage daquele jeito.
eu sei que se ele, oh meu Deus, eu sei que se aquelas condições forem alteradas por um fine tuning, talvez o Model CAD não seja mais aplicável. Mas aí eu tenho toda uma discussão sobre potenciais capacidades que não foram observadas pelo desenvolvedor, e ele entrega o modelo para o mercado, e ele não vai assumir nenhuma responsabilidade. Aí, Um exemplo da Índia nesse modelo de configuração nacional, qual seria o princípio, não sei se você sabe dizer, esse tipo de problema com o do gerenciado. esse é um ponto para fazer um estudo comparado também, tá? Para a gente verificar como é que a legislação indiana tem respondido para essas situações de falha. Mas é uma dúvida que a gente tem em vários lugares. Vou trazer só um último destaque, que aí é em relação a também ao nível de responsabilidade e a capacidade de provar que o sistema de que o sistema gerou um problema, a capacidade de provar que o sistema estava falho. O projeto de lei ele também fala sobre a inversão do ônus da prova. Então, cabe à empresa que enviou o modelo para o mercado provar que o modelo não falha, tá? Naquele contexto em que ela está sendo acusada da falha. É a inversão do ônus da prova que a gente tem no direito do consumidor. O consumidor tem menos capacidade de provar que aquele produto tem um problema, então a responsabilidade vai para o produtor. A dificuldade a gente está falando de um consumidor em relação a uma empresa. Quando a gente fala de empresas em relação a empresas, eu que sou um distribuidor, eu que sou um aplicador em empresa brasileira, vou ser visto como alguém que tem menos capacidade técnica? Eu vou relativizar essa capacidade do aplicador e vou dizer, o desenvolvedor da ferramenta ou quem distribui é que tem que provar? Eu também posso ser um aplicador de faturamento anual de 100 milhões de reais. Uma discussão, certo? Mais questões? Espero ter respondido a contento. Obrigado. Tiago, você pode voltar para o... Tiago, não é isso? Para o Isso. modelo, para o LLM. Sim. Aí você fala que eles falam que tem acesso ou contato com o ADAR. Não está nessa página? Está numa outra página. Tá aqui, ADAR. Identidade Não, o biométrica. ADAR o que é? Mas que o modelo está integrado com o ADAR. Você não tinha numa página aí? Sim. Ou eu alucinei? Não, é isso mesmo, aqui, tá integrado. Então vamos lá. Do meu entendimento do ADAR, ele é o GovBR, certo? É um Sim. garantidor de identidade. Para que diabo eu quero um garantidor de identidade dentro do LLM? Certamente eu não quero treinar com isso. Uhum. Começa com o nome Jacques Weiner e continue com o CPF. Claro que não, entendeu? Não vai existir safeguard que não vai divulgar meu CPF, se ele foi treinado com as minhas informações. Eu não quero que ele acesse essas informações, porque eu quero que essas informações sejam acessadas pelo sistema que eu tenho garantias de confiabilidade, que é o ADAR. Então não está claro para mim que diabo significa que esse cara está integrado com o ADAR. O ponto aqui é que o ADAR vai servir como identificador e validador da entrada em outros sistemas públicos. Mas isso é o que ele sempre fez. Quer dizer, Sim. não tem nada a ver com o LLM, tem a ver com entrar no sistema do governo indiano. Exato. Tá bom. Então essa frase era deles? Eles que falaram que estava integrado? Sim, e aí a gente tem um outro destaque. O ADAR ele vai ter as informações biométricas, mas ele é uma base de dados de outras informações. Eu posso, por exemplo... E é isso que eu não quero integrar no LLM, certo? É isso que eu não quero. Essa violação de privacidade, esse é o GDPR. Pô, todos meus dados do governo bota no LLM? Claro que não. Quer dizer, eu acho, claro que não. Eu não sou indiano. Pô. Não, depende. Porque, por exemplo, a LGPD tem uma base legal para tratamento de dados por entes públicos. Se eu quiser, por exemplo, descobrir qual é não é necessariamente com o LLM, mas se eu quiser, por exemplo, fazer um tratamento automatizado com dados de ida a UPAs ou de consumo de insumos de UPA, eu posso fazer, para então criar uma análise preditiva e verificar em quais meses eu uso mais ou menos insumos. Não tem nada a ver com o LLM, né? Não é o LLM soberano que tem acesso. Mas aí eu estou trabalhando com o primeiro ponto que você trouxe. Se o governo pode ou não acessar esses dados e lançar para uma inteligência artificial, tá? Eu posso também usar o LLM para outras hipóteses, em que, de repente, eu quero chegar a alguma conclusão que depende de dados anonimizados ou de dados identificados. Depende do que o ente vai fazer. As particularidades de uso não foram exploradas na reunião. Tá? Mas é um caminho possível. Tá? Mais adequado é fazer anonimizado. Obrigado. Imagina. Pô.
Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta bem rápida. Tem muito barulho em torno da Índia nos próximos anos, o produto vai crescer, vai passar o Japão e virar a terceira economia do mundo, e um dos eixos é exatamente IA, né? E você deu vários indicadores aí da potencial da China, né? Os petaflops, da Índia. A gente está fazendo pesquisa com data center e a escala de investimento é de 1 para 10, e você trouxe aí várias startups aí importantes. A viagem para você, parece que a Índia está mais perto da China e dos Estados Unidos, ou ela continua no BRICS, dentro de digamos, de um subgrupo aí que pode fazer essa cooperação? Qual é a impressão que ficou para você? Eu vou trazer uma leitura aqui que está relacionada a uma nova expressão que são os middle powers. São os países que estão ali no meio do caminho. Para algum lugar, não sabemos qual, mas estão no meio do caminho. Então, a Índia junta elementos que dão indicativo de que ela pode ser um país com capacidade de rivalizar com a China. A China tem a característica de se ater bastante ao planejamento e conseguir chegar nas metas que foram estabelecidas nos planos quinquenais. Qual é uma desvantagem que eu vou trazer aqui, que é um aspecto cultural da Índia? Eu até tenho um capítulo de um livro que chama Quando Mundos Colidem, que fala da estrutura cultural indiana, que ela está um pouco voltada para algo parecido com o Brasil, que é o improviso. Exemplo do supercomputador. O prédio não está pronto, mas o supercomputador está funcionando, né? Então, assim, é uma sociedade que trabalha numa lógica enrugada, em que você não tem espaço suficiente para uma linearidade. Isso vale para o contexto do trânsito. Ele é enrugado porque, se todo mundo seguir a linha, não tem asfalto suficiente. Então você enruga a estrutura. Embora esse processo de enrugamento viabilize o contato de pontos que não conversariam naturalmente, existe um processo de pular fases. Então pode ser que no meio do caminho, em alguma cadeia, a Índia pule fases que deixem o país deficitário no futuro. Então eu diria que eles têm o potencial, mas existem essas falhas que podem, de repente, ser pedras ali no caminho do país. Um destaque que eu vou trazer, que no Brasil a gente tem agora uma legislação que está voltada para fomento de construção de data centers. A discussão ambiental está em voga, até porque você precisa garantir um espaço com qualidade, um ambiente saudável e afins. No contexto indiano, a agenda ambiental ela fica de lado. Então, a construção de data center, de GPU, o alto consumo de carvão, necessidade de importação alta de petróleo, quase 90%, sem uma visão de longo prazo de troca de matriz energética, talvez a inovação venha a um custo ambiental de bem-estar relativamente alto no futuro. Tá? Então, pode ser essa coisa de não seguir a linearidade, pular a fase nessa estrutura enrugada e, de repente, dar um tropeço. Né? Mas a Índia é uma parceira relevante para a gente dialogar, tanto do ponto de vista de pesquisa, quanto de troca de patentes, quanto de construção de diálogo Ásia-Américas. E aí eu conto que eles cresçam junto com a gente, que a gente esteja junto lado a lado. Então é isso. Agradeço. Bom, gente, muito obrigado pela participação de todos e todas. Acho que encerramos aqui, né, professor? Muito obrigado pela atenção. Agora, os que estão aqui, vamos saborear um café com lanche. Muito bom.